Multiplicação de números racionais na forma decimal. Introdução. Regras para a multiplicação de números racionais na forma decimal. Número 1. Multiplicamos os números como se fossem naturais. Número 2. Colocamos a vírgula de modo que a quantidade de casas decimais do produto seja igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores. Número 3. Se os fatores têm o mesmo sinal, o produto tem sinal positivo. Senão, o produto tem sinal negativo. Exemplo. Qual é o resultado da multiplicação 2,5 vezes menos 4,6? Solução. Vamos seguir os passos determinados anteriormente. Número 1, multiplicamos como se fossem naturais. Ou seja, 25 vezes 46 igual 1150. Preste atenção que multiplicar como se eles fossem naturais significa multiplicar os números sem as vírgulas. Colocamos a vírgula. Bem, notem o seguinte. Os números eram 2,5 e 4,6. Haviam duas casas antes do produto. Ou seja, nós temos aqui os fatores, né? Fator 1, fator 2. Foram os fatores que foram multiplicados. Juntos, os fatores tinham duas casas depois da vírgula. Então, o produto também vai ter duas casas depois da vírgula. Adicionamos o sinal, ou seja, um número tinha sinal positivo e o outro número tinha sinal negativo, ou seja, os sinais eram diferentes. Por isso, o produto vai ter um sinal negativo. Se os sinais dos fatores fossem iguais, o sinal do produto era positivo. Exercício: resolva. Vamos então resolver essas multiplicações aqui. Para isso vamos utilizar o nosso quadro. Já estamos aqui no Microsoft Whiteboard. Vamos então resolver o item A da primeira questão de hoje. No item A temos que multiplicar menos 0,125 vezes 0,04. Gente, seguindo os passos. Esse número aqui sem vírgula fica igual a 125. Esse número aqui sem vírgula fica igual a 4. Vamos então multiplicar esses números. 4 vezes 5, 20. 0 vai a 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. 0 vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Então, no primeiro passo, nós vamos encontrar o resultado 500. No segundo passo, nós vamos adicionar casas decimais. Vamos contar os números de casas decimais. 3 casas decimais, 2 casas decimais. Então, nós temos que escrever o número 500 com 5 casas decimais. Só que 500 só tem 3 algarismos. Então, nós vamos ter que adicionar dois números, 0, 2 algarismos iguais a 0 depois da vírgula. Então, resultado 0,00500. Esses zeros à direita, depois da vírgula, eles não têm valor nenhum, verdade? Então eu posso ficar com 0,005.
E o terceiro e último passo é adicionar o sinal. Sinal positivo, desculpe, sinal negativo, sinal positivo. Então, a multiplicação tem um sinal negativo. Resposta menos 0,005. Item B. Um vírgula cinco vezes menos 0,08. Gente, 1,5 escrito na forma de número natural é o mesmo que 15. E 0,08 escrito na forma natural é o mesmo que 8. Vamos então efetuar essa multiplicação. 8 vezes 5, 40. 0 vai 4. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Então, o número na forma decimal, que é o, desculpe, na forma natural, que é o primeiro passo, é igual a 120. Agora vamos adicionar as casas decimais, ou seja, as casas depois da vírgula. Aqui nós temos uma casa depois da vírgula, aqui nós temos duas casas depois da vírgula. Somando, nós teremos 3 casas depois da vírgula. 120 escrito com 3 casas depois da vírgula é o mesmo que 0,120. Isso é o mesmo que 0,12. Lembrando que zeros à direita podem ser cortados quando eles estão à direita da vírgula. Terceiro e último passo, vamos colocar o sinal. Número positivo multiplicando por número negativo, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, a resposta fica menos 0,12. Ok? Vamos fazer o item C aqui. Item C. Item C. No item C, nós vamos multiplicar menos 12,8 menos 12,8 vezes menos 0,25. Ok? Bem, vamos então com o primeiro passo. Multiplicar esses números como se eles fossem naturais. 128 vezes 25. 5 vezes 8, gente, vai dar 40. 0 vai 4. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. 4 vai 1. 1 vezes 5, 5. Mais 1, 6. Vou apagar aqui para ter mais espaço. Vamos pular uma casinha, porque esse 2 representa duas dezenas. 2 vezes 8, 16. 0 vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Agora é só somar. 0 mais 4, 0. 4 mais 6, 10. 0 vai 1. Vamos colocar 1 aqui. 1 mais 6, 7. 7 mais 5, 12. 2 vai 1. 1 mais 2, 32. Então já temos o nosso resultado. Ok? Segundo passo, vamos adicionar as vírgulas.
ou melhor, vamos adicionar a vírgula, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Sempre que eu digo depois, eu estou falando à direita da vírgula. Então, teremos que escrever 3.200 com 3 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 3,200, ok? Que é a mesma coisa que 3,2. Vamos então fazer agora o terceiro passo. Número negativo, multiplicando por número negativo, o sinal é positivo, ok? Sinais iguais, o resultado da multiplicação é positivo. Então, resposta mais 3,2. Item D, menos 1,8 vezes 0,36. Bem, vamos multiplicar esses números como se eles fossem naturais. Esse é o primeiro passo. 6 vezes 8, 48. 8 vai 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. 3, vamos apagar aqui, né, para ter um espaçozinho. 3 vezes 8, 24. 4 vai 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Somando isso aqui, 8 mais 0, 8. 0 mais 4, 4. 1 mais 5, 6. Ok? Já temos o nosso resultado. Vamos então fazer o passo 2. Aqui ficou complicado. Vamos ajeitar ele melhor. Vamos fazer o segundo passo, que é determinar a quantidade de casas depois da vírgula. Ó, 1, 2, 3. Vamos escrever 648 com 3 casas à direita da vírgula. Isso dá 0,648. Agora vamos, por último, adicionar o sinal. Número positivo multiplicando por número negativo, o sinal é negativo. Menos 0,648. Resolvida a atividade, resolvida a questão, vamos voltar para a nossa atividade. Exercício. A cada saque que João efetua no Banco Mundial, a sua conta recebe um valor negativo de menos R$5,25. Qual o valor negativo recebido pela conta de João se ele efetuar exatamente 16 saques em um mês? Bem, vamos para o nosso quadro para resolver essa questão. Questão 2. Segunda questão. 2. Note que a cada saque entra na conta dele um valor negativo de R$5,25. E ele realizou um total de 16 saques. Como a cada saque o valor é o mesmo, o valor total que vai entrar na conta dele é igual a menos 5,25 vezes 16. Vamos seguir os mesmos passos. Ó, primeiro passo,
vamos escrever os números na sua forma natural, ou seja, sem a vírgula. Segundo passo, vamos efetuar a multiplicação. 6. Subir isso aqui um pouquinho. 6 vezes 5, 30. 0 vai 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 5 vai 1. 6 vezes 5, 30. Mais 1, 31. Então, fazer a próxima linha. 1 vezes 5, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. Agora é só somar. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. 0 vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E 3 mais 5, 8. Então, já temos aqui o nosso resultado na forma natural. O próximo passo é adicionar a vírgula. Note que o segundo número não tem nenhuma casa decimal, mas o primeiro número tem duas casas decimais. Então, a nossa resposta vai ter duas casas decimais. Escrevendo 8.400 com duas casas decimais, vai ficar 84,00, que é o mesmo que 84. Terceiro e último passo, vamos adicionar o sinal. Número negativo multiplicado por número positivo, o sinal é negativo. Então, o resultado da nossa operação é menos 84. E quanto é que vai ter lá na conta dele? Vou fazer aqui a resposta. Vai ser um total de menos 84 reais. Ok? Voltando então para a nossa atividade. Fim de aula. Por hoje é só.